Brasília. A gente continua no Rio de Janeiro, mas para falar de um outro assunto, dados divulgados pelo IBGE do censo, dizendo respeito sobre a formação das famílias brasileiras. A Fernanda Caldas está chegando por aqui e traz os destaques para a gente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para você, Renan, Adriana, e para todo mundo que está acompanhando entre nós. Os dados em relação às mulheres que escolhem ter filhos aqui no Brasil foram bastante acentuados no Rio de Janeiro, principalmente porque foi o estado que tem a menor taxa de fecundidade, isso de acordo com o Censo Demográfico de 2022, que foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Em todo o Brasil, em 1960, a taxa de fecundidade total era de cerca de 6,28 filhos por mulheres, e em 2022 no país essa taxa já caiu para 1,55 filhos por cada mulher. No Rio de Janeiro a taxa é de 1,35, portanto abaixo aí da média nacional. A idade média que as mulheres escolhem ter os filhos também mudou. Em 2010 a curva de fecundidade estava no grupo etário de 20 a 24 anos e aí em 2022 a maior concentração passou a ser no grupo de 25 a 29 anos. A idade média atualmente em todo o país que as mulheres escolhem ter filhos é de cerca de 28 anos. Esses dados do IBGE que mostraram ainda que 16,1% das mulheres de 50 a 59 anos que vivem hoje no Brasil escolheram não ter filhos. E aí a gente muda também o recorte para falar dos nascimentos. Isso porque esse censo demográfico do IBGE de 2022 fez um recorte em relação às pessoas que nasceram em uma cidade e mudaram de região no país depois que nasceram, e aí cerca de 19 milhões de pessoas moram hoje em uma região diferente das que elas nasceram também, segundo esses dados. Destes 19 milhões, mais de 10 milhões nasceram na região Nordeste e escolheram o Sudeste como destino da grande maioria da população nordestina. As regiões Nordeste e Sul registraram os maiores percentuais de população que residem na mesma região em que nasceram, com 96,6% e 91% respectivamente, e Bahia e Minas Gerais foram as unidades da Federação Brasileira que mais perderam naturais ao longo da história, com cerca de 3 milhões de pessoas em cada estado. A gente também tem dados sobre os estrangeiros naturalizados ou residentes aqui no Brasil. Esse número aumentou 70,3% entre 2010 e 2022. O levantamento mostra que teve uma mudança em relação à origem dessas pessoas. Agora, a população de estrangeiros e naturalizados brasileiros são principalmente nascidos na América Latina que fizeram essa migração para o Brasil, e o país que mais fez essa migração é a Venezuela. Então, muitos venezuelanos estão agora vivendo no Brasil. Em relação ao número de europeus que vieram viver ou se naturalizaram brasileiros, teve uma queda aí de 22%, mas teve esse aumento de 70,3% em estrangeiros vivendo no Brasil em relação a 2012, que era o último dado que a gente tinha. Sim, Fernanda, o dado mais importante dessa pesquisa, são muitos números, só para todo mundo não perder o foco no que é mais revelador da mudança da sociedade brasileira, é justamente o que você abriu trazendo a informação aqui, que é a taxa de fecundidade. Se você me permitir, vou fazer uma pesquisa com você ao vivo, posso? Pode, claro. Você tem que idade? Eu tenho 25 anos. Você tem filhos? Não, não tenho. Planeja ter filhos? Planejo, mas mais pra frente. Mais pra frente é quando? Com 32 anos, eu acho. Então, é isso. A minha filha tem 27. Também não planeja ter filhos tão cedo. Então, essa mudança, a geração da Fernanda, a geração da minha filha, a geração de muitas mulheres, como a Fernanda e como a minha filha Giovana, essas mulheres, elas pensam agora em, primeiro, outras prioridades. Trabalho, imagino que seja uma delas, né, Fernanda? Com certeza, porque acaba que com o trabalho a gente vai optando esperar um pouco mais, né? Para ter mais estabilidade, estar mais tempo na empresa. Então, acaba que a gente leva isso em consideração. É isso. E tá, a juventude, as mulheres abaixo de 30, e mesmo as que vêm chegando aos 32, 35, tem adiado mais, a gente tem visto isso. E esse dado é muito importante. Obrigada. Não sou pesquisadora do IBGE, não, mas acho que é importante ouvir. Você é exatamente a geração que está mudando os planos em relação a filhos. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada a vocês, pessoal. Bom jornal. Tchau, tchau. Por que isso é importante, gente? Porque essa taxa de fecundidade que foi divulgada, portanto, hoje, 1,6 filho por mulher, ou seja, as mulheres não chegam a ter 2 filhos, na média, hoje no nosso país, ela não é suficiente para fazer a reposição populacional. O que é isso? Manter a população do país estável. Então, se essa taxa de fecundidade se mantém nesse nível ou segue
que é uma tendência de seguir reduzindo, a população brasileira vai encolher. Isso muda planos de um país para o futuro, porque diminui o número de trabalhadores em idade para trabalhar, em idade que pode produzir, contribuir para a Previdência, e vai aumentando o número de idosos. Então, isso muda muito o nosso país como sociedade. E só para comparar, só para todo mundo ter uma ideia, olha, a gente está muito abaixo de países como a Nigéria, 4,6 filhos por mulher, mas a França, por exemplo, tem uma taxa de fecundidade maior que a do Brasil, 1,8, a nossa está em 1,6. Estados Unidos, 1,7, praticamente empatada com a nossa. Agora, países com taxa de fecundidade ainda mais baixa que a do Brasil, Argentina, 1,5, Chile, 1,3, Itália, 1,2. Então, essa é uma tendência dessa taxa de fecundidade seguir reduzindo e, com isso, muda muito a sociedade brasileira. E um outro dado interessante aqui é o seguinte, olha só, as pessoas falam assim, mas as mulheres do Nordeste têm muitos filhos, que é uma crença que já foi assim anteriormente e hoje pode ser um mero preconceito, porque, olha, a taxa de fecundidade no Sudeste, 1,4 filho por mulher. No Nordeste, hoje, nessa pesquisa divulgada hoje, 1,89. Então, é uma taxa de fecundidade que muda muito, vai ter um impacto grande nas próximas gerações e na economia do nosso país, porque a população vai envelhecer e deve diminuir, porque não é suficiente para manter a população no mesmo volume, no mesmo número que a gente tem hoje. Nossa audiência participa comentando esses dados. A Nayara fala que muitas mulheres querem ter filhos, só que um pouco mais tarde, mesmo depois dos 40 anos. Até avanços da ciência, né, proporcionam essa realização. Só que ela faz uma ponderação aqui dizendo que muitas dessas mulheres que podem ter filhos mais tarde não vão ter tantos filhos. Talvez tenham um único filho e isso impacta também, vai ao encontro do que a gente estava falando desses dados. E uma informação aqui curiosa, o nosso ouvinte João Marcos disse que está casado com a esposa dele há 10 anos. E eles falavam há 10 anos, uma década atrás, que teriam filhos quando tivessem 32, 33 anos. Pois a cidade chegou, eles estão entre os 32 e 33 e agora estão em dúvida se vão de fato querer ter filhos. Porque também tem aumentado o número de casais, mulheres que não querem filhos, que decidem não ter filhos e essa decisão tem que ser respeitada. E eu acho que tem na minha opinião, tem uma série de fatores aí para explicar tudo isso. Toda essa mudança, a presença da mulher no mercado de trabalho e também a responsabilidade que recai muito mais sobre a mulher em relação aos filhos do que sobre os homens. Então, isso também é um fator significativo que faz as mulheres refletirem se querem ter filhos e qual é o momento adequado. Porque nós, mulheres, sabemos que a responsabilidade, mesmo em situações que os casais dividem tarefas, muitas mulheres relatam que a sobrecarga é muito grande e por isso também é um desestímulo, é algo que tem que ser refletido.